Olá, oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Feliz Dia da Mulher pra gente. Hoje eu vou conversar com minha amiga Carol, ela é endocrinologista. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá a conexão? Tá boa? Tô tentando salvar aqui. Pronto, consegui. Hoje a primeira live vai ser eu e Carol, minha amiga endocrinologista. A gente vai falar sobre um tema que a gente vê muito no consultório, que é a falta de energia, né? Então, muitas pessoas dizendo que se sentem constantemente cansadas, tá? Isso até já aconteceu comigo também, com vocês. Vocês se sentem super cansadas, super dispostas. Como é que é no consultório de vocês? As pacientes estão cansadas, não estão cansadas? Tá todo mundo morto. Tô tentando aceitar a Carol, não tô conseguindo. Peraí. Acho que agora foi. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Consegui. Me escuta? Me escuta? Tava tentando adicionar você, né? Convidar aí, não tava indo de jeito nenhum. Agora que foi. Eu entrei, pedi, solicitei, mas parece que. Vocês estão me vendo ou a imagem tá assim, como Não, se a conexão tivesse tá ruim? perfeita, tá Normal, né? direitinho. Não, então tá ótimo, perfeito. E aí, amiga, feliz Dia da Mulher. Para nós, É para todas verdade. nós, Hoje eu só atendi mulher. Você atende mulher? É, hoje eu só atendi mulher. Eu atendo basicamente mulher, acho que você também, né? também. Não, meu público é 90% feminino. É, igual o meu, 90% feminino. E aí, o que eu fiz, né? Já a gente já vai te apresentar, mas falando da ideia dessa jornada de lives, né? Então, aqui a gente vai falar tanto para leigos quanto para profissionais de saúde, na ideia que a gente consiga levar mais conhecimento, porque conhecimento é um grande presente, né? Conhecimento é poder. Uma vez que a gente vê, não há mais como desver, né? Eu sempre falo isso. Então, a ideia é que a gente consiga levar conhecimento. E aí eu pensei nas minhas pacientes e nas suas muitas queixas, né? O que é mais comum no meu consultório de queixa, como é que eu posso ajudar essas pessoas a resolverem as suas queixas para a gente ter qualidade de vida. E aí, outro dia, eu vi até você fazendo, acho que eram rios, falando sobre cansaço. Eu falei, nossa, parece meus pacientes. Tá todo mundo exausto. E a gente pergunta isso em roda de amiga, como é que você tá? Eu tô bem, mas eu tô exausta, né? Então tá todo mundo exausto. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero que você se apresente para quem ainda não te conhece. Você é figura carimbada já no meu Instagram, então para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse. É sempre um prazer estar aqui com você, Vani. Então, para quem não me conhece, eu sou Carol Mirelli, sou endocrinologista. Atuo toda a parte da endocrinologia, mas tenho um carinho, uma paixão especial pela fertilidade, preparação para gestar e a gestação em si. Mas sou apaixonada por tudo que envolve endocrinologia. E, na verdade, assim, esse é um tema, como você falou, eu falei, gente, que tema maravilhoso, porque 99% das pessoas que entram no consultório, quando a gente começa a conversar, a queixa de cansaço, de fadiga, de indisposição, ela está presente em todo mundo. E aquilo que você falou, inclusive a gente também, né? Sim. Tem momentos que você fala, meu Deus, eu preciso de tirar energia, tenho 1 milhão de coisas para fazer, como que eu posso melhorar? Eu tenho uma sensação, na verdade, tenho uma certeza que todo mundo está fazendo muito mais do que consegue e a gente cada vez precisa de fazer e desenvolver, entregar e prazos. Então, a sensação é essa, que parece que a gente está sempre exausto, 1 milhão de coisas para fazer e não consegue render. E muitas vezes é um cansaço não só físico, mas um cansaço mental, uma falta mesmo de vontade, de iniciativa. Então, perfeito, porque vai casar muito com as minhas pacientes, com as suas, com as nossas, porque é queixa mundial, eu acho que fadiga. Queixa mundial. E a gente tem vários pacientes juntas. Hoje até atendi uma, depois a gente fala dela.
em off, né? Não aqui. Aham. Mas você sabe que outro dia eu estava lendo um livro muito bom, Psicologia Financeira. E aí ele falava o seguinte, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Ele dava um exemplo do Rockefeller, que Rockefeller lá em 1900, né? Ele era um cara que passava uma grande parte do tempo dele sentado pensando. E aí todo mundo falava para ele assim, pô, mas esse cara tá sempre sentado pensando e trabalhar que é bom, botar a mão na massa, ele não faz. Porque a maior parte das pessoas em 1900 eram trabalhadores braçais. Só que com a revolução do mercado, né, e com a mudança do ambiente que a gente vive, hoje em dia o nosso trabalho é muito mental e não necessariamente braçal. E aí, o que ele comentava? Por exemplo, se você trabalha numa fábrica, né, onde a gente tem uma montagem de carro, você só consegue montar o carro enquanto você está dentro da fábrica. Então, você vai trabalhar, digamos, de 8 às 17. Tá. Só que hoje em dia, com o advento do celular, com o advento do computador e do home office, a maior parte dos trabalhadores hoje, eles continuam trabalhando mesmo nos momentos onde, teoricamente, ele não estaria trabalhando. Então, a gente trabalha full time, né? Então, a gente trabalha atendendo, a nossa jornada é muito parecida, né? Então, a gente trabalha atendendo, depois de atender, a gente vai fechar tudo que a gente fez. Aí a gente tem que dar conta da clínica, a gente tem que avaliar os retornos, porque a gente recebe um monte de dúvida de paciente, de e-mail, de pedidos de ajuda. Então, a gente está o tempo todo com a cabeça no nosso trabalho. A gente não tem mais aquela coisa do, não, eu só trabalho na empresa e quando eu não estou na empresa eu não estou trabalhando. Porque o trabalho hoje em dia está nas nossas mãos, literalmente, no celular, na verdade. Eu acho que isso é uma realidade mundial hoje em dia. Exato. A gente tá. Essa sensação de estar conectado o tempo todo e de nunca desligar real. Então, assim, é uma mensagem que toca, é a cabeça que não para de pensar. Então, essa sensação, e inclusive a gente fala muito sobre isso, sobre essa sensação do tempo estar passando muito depressa, que a gente. Nossa, acabou um mês, acabou outro, o ano acabou. E é justamente Isso. por isso, né? Porque a gente não desliga e mil coisas para fazer ao mesmo tempo, então a gente já acorda com a cabeça agitada, que tem que comprar no supermercado, responder fulano, e assim, e essa sensação de não ter tempo off, eu falo, e às vezes isso é ruim, porque eu mesmo direto faço isso, às vezes assim, final de semana. Sabe quando você se cobra por estar, meu Deus, assim, agora eu não estou respondendo ninguém, não estou fazendo nada, parece que o ócio é um grande problema. Então a gente tem que sempre procurar ter esse equilíbrio, porque essa falta de tempo ela vai trazer consequências, já está trazendo, né? Essa era do digital é muito importante, é maravilhosa, mas a gente tem que aprender a desconectar, a descansar, a ter esses momentos de relaxar. É como se a gente precisasse de restaurar, de recuperar as energias. Eu falo que é ligar lá na tomada para restaurar, para recuperar. E para isso a gente vai conversar aqui, tem várias coisas que a gente faz para isso, mas fundamental, porque senão esgota, entra nessa fadiga crônica, em todas essas queixas que a gente está vendo no consultório, muitas vezes evoluindo até para um burnout, para alguma coisa mais séria. Então, esse equilíbrio, que é a chave, é o mais difícil, mas a gente precisa estar sempre na busca dele, né, Vaninha? E foi o que a Leila até falou aqui, né? Quando a gente não está fazendo algo que não seja do trabalho, parece que a gente está fazendo algo errado, né? Porque a gente começou a se culpar por não ser produtivo o tempo todo, sendo que, na verdade, isso é uma ilusão. A gente não consegue ser 100% produtivo 100% do tempo. Então, eu gosto muito dessa ideia, aproveitando que é Dia das Mulheres, que a nossa força está no descansar. Se a gente não descansar, homens e mulheres, mas especialmente as mulheres que têm essa queixa de estar sempre sobrecarregada, a gente não consegue avançar em nada na vida, porque eu brinco, né, que a vida é uma maratona, não é um sprint. Então não adianta correr 5 quilômetros o mais rápido possível. Eu tenho que continuar correndo. E para eu continuar correndo, eu vou precisar desligar, porque eu preciso de energia, eu preciso recarregar, que foi isso que você falou, né? Mas tem uma pergunta aqui. Perguntaram assim, por que você acha que as pessoas estão tão cansadas? Então, na sua visão médica, né, como endócrina, o que você acha que está acontecendo? Por que além dessa questão da gente estar sempre inserido no trabalho,
O que mais pode estar acontecendo para a gente estar sempre tão cansado? Eu falo que são os pilares. Então, a gente tem que encontrar o que está acontecendo. Então, quando o paciente chega para mim com essa queixa no consultório, é sentar e ver onde está o problema. A principal, talvez aqui entrando na sua área, mas vejo muito, a alimentação. Então, eu vou linkar alguns e aí a gente pode discorrer sobre eles, a minha opinião, que eu vejo no consultório. Então, a alimentação errada, uma alimentação extremamente inflamatória, alimentos açucarados, ultraprocessados, sono de má qualidade, então as pessoas não sabem mais como dormir, não tem horário, não tem rotina para dormir, como se o sono fosse algo supérfluo, e ele é fundamental para recarregar nossas energias. O sedentarismo, que as pessoas estão cansadas e acham que fazer atividade física vai ficar mais cansada e vai virando uma bola de neve, na verdade. O estresse. E aqui eu linkaria a parte de exames laboratoriais. Então, alterações, deficiências nutricionais, vitaminas, nutrientes e hormônios. E aqui, quando a gente fala em mulher, e aí a gente pega mulheres, por exemplo, usuárias de anticoncepcional a vida toda, usando medicações que a princípio foram prescritas e nunca foi informado para elas assim de nenhum efeito colateral, enfim. Então a gente pega, por exemplo, usuárias, mulheres novas, 20 e poucos anos, usando anticoncepcional, fadigadas. Aí a gente pega a avaliação hormonal, muitas vezes uma testosterona extremamente baixa, suprimida, às vezes alguma alteração ali a nível de função tireoidiana. Então, essa avaliação laboratorial, ela é muito importante. A gente fazer a avaliação dos principais hormônios, ver o que está acontecendo, quais as medicações que estão em uso. Por quê? Porque, Vaninha, você com certeza vê isso também. Uma epidemia de testosterona baixa no consultório. Mulheres com 20 anos que não têm libido. Que a gente iria encontrar isso lá na menopausa, as mulheres novas. Falo solteiras, nem casadas ainda, e libido ruim, e cansaço e fadigada. Então, a gente precisa de entender toda essa avaliação hormonal, metabólica, nutricional dessas pacientes, que eu acho que é alargada. Porque elas chegam assim, com certeza para você, da mesma forma. Me dá um termogênico, me dá uma cafeína, porque eu preciso de ter disposição. E não, o buraco está muito mais embaixo. Calma, vamos entender a causa. Ontem mesmo uma menina que eu atendi me procurou por conta de fertilidade, tem SOP, né? Então a gente já sabe mais ou menos como funciona. E ela falou assim: olha, eu tenho que malhar, mas eu não consigo, porque eu tô sempre muito cansada. Aí você vê a ferritina 4, aí o TSH 3,5, aí a testosterona indetectável, né? Então você começa a olhar essa paciente e fala: olha, eu não sei nem como é que você tá trabalhando, porque você assim, tá você ótima, tá né? pensando. Só de você estar aqui na minha frente, você tá ótima. Exatamente. Ontem eu falei isso pra ela, falou: não, mas eu preciso de um termogênico. Eu falei: não, você não precisa de um termogênico, tem tantas outras coisas que você precisa. É isso que você falou, né? Muito estilo de vida. Porque eu sempre falo que a gente tenta fugir de falar do estilo de vida, mas não tem como. Porque, assim, todas as pesquisas, se você entra no PubMed, tá escrito lá sobre medicina do estilo de vida, porque a gente já entendeu que a saúde tá conectada. Então não tem como eu pensar que é só a tireoide, não tem como eu pensar que é só o padrão alimentar, não tem como eu pensar que é só a falta de sono, mas eu acho que a gente pode falar realmente sobre todos eles, né? Então, já que você entrou primeiro nessa questão hormonal, eu imagino, né, que no seu consultório, como você trata muito de tireoide, a primeira coisa que o paciente pensa é distúrbio tiroidiano, né? Então, ele deve chegar para você e falar assim: eu tenho alguma coisa na tireoide. Vê aí o que eu tenho na tireoide. Porque assim, eu morri e esqueci de deitar. Ele não consegue, né? E aí, quando a gente fala de tireoide, ela responde muito a hábito de vida, a saúde intestinal, a deficiência de vitaminas e minerais. Aí a paciente toma 1 milhão de medicamentos, o anticoncepcional, às vezes usa o prazol porque tem uma queixa digestiva e é uma prescrição que não foi revista, né? Então ela usa há anos porque ela acha que esse é o caminho. E aí, quando você vai olhar, realmente tem uma alteração hormonal? Tem. Mas antes eu vou ter que olhar para os níveis de vitaminas e minerais, epidemia de resistência à insulina. E tratar a insulina é modular o paciente hormonalmente, porque insulina alta é um perigo, porque todo o resto acaba caindo, né? Cortisol super aumentado, né? Então,
A gente até pensa na tireoide, mas aí eu fico sempre com questionamento de causa ou consequência, né? Será que é causa ou será que é consequência do que você está me falando? Porque muitas vezes, igual você citou o exemplo dessa paciente com a ferritina de 4, o ferro é matéria-prima para a tireoide funcionar. Exato. Então, muitas vezes você ajusta, faz uma suplementação bem feita aí de ferro nessa paciente, pronto. TSH regulariza, a tireoide volta a funcionar corretamente. Então, a avaliação desses micronutrientes, selênio, zinco, como que está a alimentação? Será que ela está ingerindo muitos alimentos inflamatórios? Então, eu falo que a tireoide, ela leva a culpa. A mesma coisa quando a paciente entra, ai, eu engordei 5 quilos, eu tenho certeza que eu tenho um hipotireoidismo. Então, ela virou assim, coitada, eu falo, coitada da tireoide, gente. Tem muita coisa antes. E não é simplesmente chegar, tratar, dar um hormônio. Claro que a gente, que teremos situações que a gente vai precisar, mas eu digo que é a minoria. A grande maioria melhora com essa modulação aí de estilo de vida. É sempre muito importante aqui a gente fazer um adendo. Falando em tireoide das doenças autoimunes, então é comum também, muitas vezes, a gente receber pacientes que nunca fizeram uma investigação. Por exemplo, tem um hipotireoidismo, o hipotireoidismo está compensado, mas nunca investigaram uma doença de Hashimoto. E a gente sabe que as doenças autoimunes, a doença de Hashimoto também pode ser uma causa de fadiga, mesmo com função tireoidiana normal, TSH, T4, T3, tudo ajustadinho. Então, a gente precisa muito fazer essa investigação detalhada, mas a gente acaba caindo aqui no estilo de vida, com certeza. E aí, a modulação, aí cortisol. Né? Você pega, às vezes a gente faz a curva de cortisol, salivar, enfim, algum método aí para dosar esse cortisol, tudo errado. Então, o horário que o cortisol tinha que estar alto, tá baixo. À noite que tinha que estar baixo, tá alto. Então, esse ciclo circadiano todo alterado. Aí você pergunta para o paciente, ou para a paciente, que horas você dorme? Ah, eu durmo a hora que der. Uma da manhã, eu fico estudando, fico vendo televisão, fico vendo série. E aquilo que eu falei, a gente parece que o sono virou algo, é como se fosse perder tempo. Um luxo, é um luxo. Assim, se der, eu durmo. Só que se você não dormir, não tem saúde, né? E eu sempre falo isso para as minhas alunas, o paciente precisa dormir. A gente tem que dar um jeito dele dormir. Então, a gente vai meditar, a gente vai fazer higiene do sono, a gente vai usar fitoterápico, a gente vai usar óleo essencial, a gente vai fazer o que tiver que ser feito. Esse paciente precisa dormir. Se a gente está falando de ciclo circadiano, o grande, né, Zeitgeber, que é esse doador de tempo que a gente fala, é o sono, são os ciclos de sono-vigília, é dormir e acordar. Se a gente não consegue nem dormir, você imagina o resto, né? A gente vai adoecer, a gente engorda, a gente sente fome o dia todo, a curva de cortisol altera, a microbiota altera, a gente não quer fazer exercício, a gente só quer comer alimento ultra palatável, muito gostoso. Aí vira uma bola de neve, né? Então, dormir é muito importante para ter energia. E até assim, quando o paciente fala, eu não tenho energia, mas dorme 4 horas por noite, dorme 3, 4 horas, aí dorme 3 da manhã, aí acorda às 7. E aquela história também, né, Carol? Que dormir 3 da manhã e acordar às 10 não é a mesma coisa que dormir 10 da noite e acordar às 6, né? Então, existe um relógio interno, né? Que esse relógio nosso interno, o ciclo circadiano, ele está associado à presença de luminosidade, né? Então a gente funciona com o sol, né? Somos diurnos, a espécie é diurna, diferente do rato que vive à noite. Então, nós somos diurnos, então a gente tem que respeitar isso, que é a nossa ancestralidade. Não tem como eu mudar a característica da minha espécie, né? Eu preciso dormir. E aí, pensando que esse paciente chegou para você, aí falou assim, olha, eu não consigo dormir, tô super cansada, o que eu posso fazer? O que você diria para ele? Ele precisa de dar um jeito, é o que você falou, a gente vai sentar aqui, você só vai sair dessa cadeira quando a gente entender a importância dessa questão do sono. Então, não, e aí eu vejo muita resistência. Essa parte do sono, talvez o exercício físico seja mais fácil do que você ajustar o horário do sono com o paciente, porque sempre vai vir uma justificativa ou uma desculpa. Não. Mas eu só consigo fazer isso à noite porque eu chego cansado. Então, eu sempre tento falar isso. Então, olha só, você precisa de trabalhar à noite, vamos tentar inverter
dorme mais cedo e acorda mais cedo. A gente precisa de aos pouquinhos ir modulando isso. É óbvio que você não vai... Amanhã estava dormindo 1 da manhã. E amanhã você vai conseguir dormir às 10 da noite. Não, mas vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Vem meia hora mais cedo, depois mais 30 minutos. Vai usando chás. Eu gosto muito de aí lançar a mão de magnésio. Às vezes melatonina quando indicado. Fazer o que você falou, a meditação. Então, eu não tenho sono. Coloca a meditação, coloca uma música, vai rezar, vai fazer alguma coisa. A gente precisa de criar o hábito de relaxar. Se a gente não relaxa, se a gente vai para a cama, um outro hábito péssimo. Às vezes, tá televisão no quarto, vai deitar, aí coloca ou um jornal que só tem, eu falo que é o resumo do diabo, né? O último jornal da noite. Ou uma série que vai te agitar. Gente, assim, ok, quer saber das notícias, tudo bem, mas aí vê lá de manhã quem matou, quem não sei o quê. Porque, assim, é tanta carga ruim, tanta energia negativa à noite, que não tem como você estar relaxado depois de assistir, né, um noticiário. Então, mudar os programas, o ideal é que nem tivesse televisão nesse horário da noite, realmente. Desligar celular, desligar a tela, voltar. Eu falo, a gente precisa de resgatar aqueles hábitos lá da roça. Né? Dormir com as galinhas. É claro que no mundo atual a gente não vai conseguir fazer isso. Mas o melhor que você possa fazer dentro da sua realidade. E tem como melhorar. Eu falo, ontem melhor que hoje. E sempre. A gente vai vindo numa construção diária. A gente não vai mudar hábitos da noite para o dia. Mas a gente precisa de entender essa necessidade. Colocar um exercício físico de manhã. Acorda 5 da manhã, 6 da manhã, vai treinar, vai fazer uma caminhada, vai começar com alguma coisa, porque isso vai modulando esse ciclo circadiano para a noite você ter sono. Porque se você acordou cedinho, malhou, fez todas as atividades diárias ali, 10, 10 e meia, você já vai estar com sono. Então a gente tem que reeducar o nosso corpo. E até isso, uma das estratégias para melhorar o sono, né? A atividade física de manhã e especialmente se exposta à fonte luminosa. Se você conseguir se expor, né, no sol, vou correr no parque, vou correr na praia, em algum lugar que a gente consiga se expor a esse sol ali logo no períodozinho da manhã, ou até banho de sol, né? Também é uma possibilidade. Igual o neném, tem paciente meu que eu falo, vou botar você no sol. Acordar de manhã, pegar sol por 10 a 15 minutos, aumenta o pico de melatonina noturno, né? Então, a exposição solar no início da manhã melhora a qualidade do seu sono. Se for a atividade física ainda com a exposição solar, aí seria perfeito. Mas a gente entende que nem todo mundo consegue, né? Então, tudo bem. Mas aqui a gente está dando algumas possibilidades. E aí, mais alguma coisa, amiga, desse tópico? Igual a Paty falou, a Paty Albuquerque, linda, beijão, Paty. Em alguns momentos, a gente vai ter períodos mais difíceis. Igual ela colocou aí na residência, épocas de plantão, às vezes com filho pequeno. Tem alguns momentos que, ok, muitas vezes isso vai ficar prejudicado, mas a gente precisa de saber que isso é limitado. Às vezes é aquele momento que você vai estar ali e você vai fazer o melhor dentro da sua realidade daquele momento. Ah, mas meu filho acorda 2, 3 vezes. Ok, mas mesmo assim, vamos dormir cedo, coloca a casa para dormir cedo. Eu também tenho 2 filhas pequenas. A gente precisa de criar hábitos dentro da nossa casa. Então, por mais que a criança acorde, vamos todo mundo dormir cedo, porque pelo menos você teve essa qualidade do sono aí melhor, você está criando um hábito. E isso vai passar. Agora, a gente não pode fazer disso uma rotina, porque é o que a gente vê. Que aí os casais falam, mas meu filho acordava a noite toda e a criança já está lá com 10 anos e eles continuam com os hábitos ruins. Então, a gente precisa de ter essa consciência que os períodos são autolimitados e buscar melhorar. Igual a Paty falou aí, ela usava remédio para dormir. E aí foi curando. É fácil sair de uma medicação para dormir? De jeito nenhum. Não. Mas a gente precisa de ter essa consciência e buscar os nossos aliados para conseguir fazer isso, controlar estresse, né? E tudo isso que a gente está conversando. E aí a gente falou desse primeiro ponto, né? Que é a questão do sono. O segundo que você falou é dieta. Sem querer puxar sardinha para o meu lado, né? Mas a gente sabe que realmente o consumo de alimento refinado, farináceo, né? Esses alimentos de alta carga glicêmica ou de alta densidade energética. Então, por exemplo, fritura, empanado, fast food, bolinho, docinho, balinha.
álcool, né? Tudo isso vai alterar sim a sua energia, porque apesar deles terem muita caloria, eles não têm nutriente. Então é caloria vazia. Caloria vazia não adianta, porque o corpo não quer só caloria, ele quer nutriente. Então o que a gente precisa é uma dieta energética, e aqui às vezes as pessoas falam mal, até ontem eu falei isso para minha paciente, não, o problema é o carboidrato, eu quero fazer uma dieta low carb, mas no final de semana, é sexta, sábado e domingo, comendo a beça, bebendo a beça, e quer que eu tire carboidrato da dieta durante a semana? E já é cansada? Eu falei, mas aí você não vai levantar da cama, você vai ficar exausta. Então, vamos primeiro tirar os excessos de porcaria que você come no final de semana, e depois, se você não tiver resultado na balança, algo nesse sentido, a gente pensa em sacrificar o pobre do... Quem quer tirar minha cenoura, quer tirar minha banana, quer tirar minha beterraba. É. Pô, não é? Aí eu falo pra ela, você conhece alguém que engordou porque comeu cenoura demais? Ou porque comeu abóbora demais? Claro que não é esse o problema, né? Então a gente tem que ter um olhar até mais responsável, né? Porque a gente entende que também é difícil pra gente. Pô, final de semana, a gente gosta de comer uma coisa diferente, tem vida social, mas a gente precisa fazer algumas escolhas. Então, escolhe uma refeição no sábado, escolhe uma refeição no domingo para você sair, né, do que a gente combinou, mas não dá para ser quintou, sextou, sábado, domingo, porque aí são 4 dias comendo mal e 3 dias fazendo dieta. Aí depois reclama que não tem resultado. Não vai ter. Não Aí tem chega como. segunda-feira, não consegue levantar da cama, né? Chega segunda, tem uma fadiga mental absurda, uma sensação de ressaca, que eu falo ressaca, não é nem do álcool, ressaca, aquela sensação da comida, como se tivesse uma névoa cerebral, não rende, não consegue focar, não consegue concentrar. E aí lança mão muitas vezes. Meu foco tá ruim, a concentração tá ruim, vou no psiquiatra. Aí vai um remédio para foco, concentração, enfim. Sabe o que que eu vejo, amiga? Jejum. Não, porque eu li que jejum é maravilhoso para memória, para não sei o quê, para foco, para energia. Aí ela passa 4 dias comendo igual uma capivara raivosa, mas segunda ela faz jejum de 16 horas, que não vai adiantar nada. Aí ela faz jejum e ainda fala assim, mas eu tomei TCM, eu não sei por que que eu não estou sentindo um pico de energia. Eu falei, porque tá tudo errado, né? Então, aquele back to basics, não existe necessidade de inventar roda, né? É comer comida não muito basicamente vegetais, né? É mais ou menos isso. É legume, verdura, fruta, carne branca, gorduras boas. E entender que açúcar, que farináceo, pode participar da sua dieta, mas não é uma rotina, é uma eventualidade. Então, é um topo de uma pirâmide, né? Então, é a cereja do bolo, mas ninguém faz bolo de cereja. Então, não tem necessidade de se entupir de farináceo, porque Deus fez um monte de alimento pra gente. Então, não tem necessidade de farináceo, não tem necessidade de fast food. Tem que ter um mínimo de organização, de planejamento, porque senão você vai sentir fome e não tem o que comer. Mas quando a gente fala de tireoide, hormônio, esse tipo de alimento também impacta na saúde hormonal e também impacta na saúde mental. Fica mais ansioso, né? Altera neurotransmissor. Ou seja, é o que eu falo, a gente não trata tudo com nutrição, mas sem nutrição a gente também não trata nada. Então, invariavelmente, a gente tem que comer bem, né? Não dá. Senão a gente fica igual a peixe, morrendo pela boca. E falando da alimentação, outro erro muito comum é a cafeína, que a gente começou a falar ali. Então, as pessoas, para tentar melhorar um pouco essa falta de energia, café de manhã, café no meio da manhã, depois do almoço, à tarde. Então, esse ciclo da cafeína vai muitas vezes piorando essa fadiga, porque a gente às vezes faz um pico ali e depois a energia cai com tudo. E ainda, dependendo do cortisol dessa pessoa de manhã, por exemplo, você já acorda com uma cafeína ali, acabou, né? Você já jogou seu cortisol lá para baixo. Então, ter muito cuidado com esses estimulantes, porque vai entrando muita coisa, energético, guaraná e medicações. É a fórmula. Exato. Então, a pessoa vai caindo ali num ciclo que a gente fica refém da cafeína, porque eu não consigo acordar. Quantos pacientes não falam isso? Eu não consigo acordar, levantar da cama, se eu não tomar uma xícara de café. E vai tomando café ao longo do dia todo para tentar dar mais energia. Mas é uma falsa ilusão. Na verdade, porque a gente não está corrigindo o
porquê, aquilo que a gente sempre fala. Vamos voltar no porquê. Porquê dessa fadiga? A fadiga não é a falta da cafeína, é alguma outra coisa no seu corpo que está acontecendo. Não sou contra café, amo, de paixão, mas assim, tudo com moderação, com equilíbrio e encontrar a causa. Porque não adianta isso, eu tô tomando café com chocolate, né? Porque é uma delícia um cafezinho com um bombonzinho depois do almoço. Eu sempre falo, né, que a nossa ideia não é apagar o incêndio, né? Descobrir por que pega fogo. Isso. Porque se eu descubro por que pega fogo, eu consigo tratar o paciente na sua causa, na sua base, na sua raiz. Senão eu tô o tempo todo ali apagando incêndio. Eu não sou bombeiro. Então eu não tô aqui para apagar incêndio. Né? Então é muito mais do que isso. É justamente o que você falou. Por que eu tô sempre cansada? Qual é o meu hábito? Como é que tá a minha vida? Como é que tá o meu consumo alimentar? Quais remédios que eu tô tomando? Como é que tá o nível de vitamina e mineral? Será que não tem nenhum impacto nisso? E aí o café, que acaba sendo uma válvula de escape, né? Que as pessoas realmente super viciadas. O café, ele libera muita dopamina, né? E a gente é viciado em dopamina. A gente adora sentir prazer, somos hedonistas. Então, isso já seria uma questão, né? Da gente tomar muito café. Mas o café, de forma geral, ele tem atividade anti-inflamatória, porque ele tem tanto composto fenólico, claro que um bom café, não é esse de uma torra que já torrou tudo, né? Mas um bom café, de uma torra média, ele tem até um gostinho mais suave, sem adoçar. Ele é interessante. Pequenas doses. Aqui a gente está falando de 100, 150 ml por dia. Não mais do que isso. E óbvio que algumas pessoas ainda têm questão com o horário que vai tomar, né? Se pode ou não ser junto das refeições, porque compete com ferro, compete com outros nutrientes por absorção. Mas o café, de forma geral, não é ruim. O problema é que a gente quer beber 1 litro. Exato. O problema é a gente, não é o café. Coitado do café, né? Então, um bom café, ele pode participar, né, do nosso dia a dia. O problema é que a gente bebe muito. E aí, nesse desmame de café, sabe o que eu gosto de usar? Chá de guaraná-cipó, chá verde, gosto de usar chá de cacau. Você já tomou chá de casca de cacau? Não. Ah, eu vi muito várias gostoso. pessoas falando desse chá de cacau. É muito gostoso. E ele também aumenta a dopamina, né? Igual o café. Ele lembra um café. Sabe esses cafés frutados, de torra média? Aquele bem levinho? Ele lembra isso. Esses cafés mais leves. Eu comprei daquela marca Quetzal, que tem um monte de chocolate gostoso. Sei. Que delícia. E ele é ótimo. Então, assim, à tarde, a gente toma um chazinho desse, ou até de manhã também pode ser uma opção, para a gente tentar desmamar esse paciente aos pouquinhos desse excesso de café, né? Exatamente. Porque é um vício, não deixa de ser. Que é aquilo que a gente fala. O segredo está no equilíbrio. A gente não pode exagerar. O problema é que, às vezes, o que eu vejo muito assim, a pessoa toma uma cápsula de café, um termogênico que contém cafeína ali. Só ali já tem umas 500 miligramas, dependendo da composição. Então, é um corpo que está saturado, e não está resolvendo, porque vai aumentando dose, vai aumentando dose, vai aumentando dose, então não está tratando, né? O que a gente vai tratar com cafeína, mas assim, está atingindo no ponto errado. Melhorar, ir lá na base. E é igual quando a gente fala de atividade física, mas as pessoas falam, mas como que eu vou fazer atividade física se eu não tenho energia nenhuma? E começar. O começo, muitas vezes, você vai obrigado, vai porque tem que ir. A gente precisa de fazer aquilo que tem que ser feito, né? Você fala muito isso. Não é questão de escolha. Tem que fazer, ponto final. E a gente não vai escolher. E aos pouquinhos, a gente vai considerar. Agora, é claro, você não vai fazer isso com uma ferritina de 4. Mas a gente tem que dar o mínimo de nutriente para o seu corpo responder. A gente tem que avaliar essa parte mitocondrial, a gente pode dar uma ajudinha aí nesses nutrientes, mas entendendo o equilíbrio do corpo todo, como é que está esse funcionamento, porque aí a gente vai conseguindo, e aí vai fazendo hoje, fui com muita preguiça para academia, não rendeu, amanhã já vai ser melhor. A gente tem que ensinar o nosso corpo também a responder, porque quanto mais parado, quanto mais sedentário, mais fadigado a gente vai ficar. Parece que isso é antagônico, né? Mas não. Quanto mais exercício,
mais mitocôndria, mais energia, mais circulação, atividade cerebral. Então, você sai muitas vezes ali do exercício com ideias, com foco, com raciocínio. Então, precisa desse estímulo. É justamente isso, né? De biogênese mitocondrial, né? Então, hoje em dia, se a gente conseguisse avaliar a mitocôndria de todo mundo, a mitocôndria tá tudo meia boca, né, coitada? Morrendo lá, chega oxidada, morta, não gera um ATP, pobrezinha. E aí, quando a gente fala da atividade física, né? Então, é ótimo quando a gente pensa em biogênese mitocondrial. Hoje em dia, a gente tem link intestino-mitocôndria também. A gente tem, pode até pensar, né, no uso de alguns suplementos, pensando em biogênese mitocondrial, né? Quais são os seus favoritos quando a gente pensa nessa biogênese? Coenzima Q10, derribose, PQQ. Eu sou apaixonada na coenzima Q10. Eu falo que tinha que ter na água. Eu também. Na caixa Eu também gosto. Você já viu essas? Eu ia falar exatamente essas, né? Coenzima Q10, derribose. Também uso muito PQQ. A gente pode falar, até se essa mulher estiver tentando uma L-carnitina, um ômega 3. Complexo B, né? Que a gente tem muita deficiência de complexo B, por incrível que pareça, magnésio. Mas eu acho que a coenzima Q10 realmente ela tá ali bem no meu top 3, 10, né? E quando tem algumas, hoje em dia, a gente tem algumas coenzimas de alta biodisponibilidade. Você já viu aquela Cava Q10 da Galena, que é nova? É a mesma da Maxolve? É o mesmo raciocínio, né? Então, são aquelas de alta biodisponibilidade. Então, você dá uma dose bem menor. Bem menor. Só que corresponde a uma dose enorme, né? Então, se você está trabalhando ali com doses de 20, 40 miligramas, seria o equivalente a uma dose, sei lá, 1.800 vezes maior, né? Sim. Justamente porque a biodisponibilidade é mais alta. Então, a gente usa doses menores, mas com resultados mais interessantes. Eu gosto muito dessas de grande biodisponibilidade para esse cara fadigado, para o obeso, para tentante, para mulher com SOP, né? Que, coitada, é outra que tá morta, né? Então, endometriose, nossa, uso muito. Mulher com endometriose também tá sempre cansada, né? É uma fadiga crônica. A gente tem que pensar nesses diagnósticos, porque assim, é óbvio que muitas vezes a gente joga a fadiga tudo no mesmo saco ali, né? Falta de energia, todo mundo tem. Mas muitas vezes você já organizou a paciente como um todo. Ela já está perfeita e ainda tem a fadiga. E essa fadiga na paciente com endometriose e com doença autoimune, como eu falei no Hashimoto, é difícil, né, Vaninha? Você sabe que eu vejo muito, porque meu nicho, especialmente intestino, né? Doença celíaca. Porque hoje em dia a gente tem diagnóstico tardio de doença celíaca. Então, o paciente chega com uma queixa de uma ferritina que não sobe, aí ele fala assim, minha ferritina sempre foi baixa. Minha ferritina sempre foi assim. Eu sempre fui anêmica. É de família, né? Muito, é de família. Meu cabelo cai muito. Eu sou constipada, né? Então, sempre fui constipada. Só que agora as coisas estão piorando. Aí você começa a observar esse paciente, eu falo assim, gente, será que essa pessoa não é celíaca? Vamos excluir para ver se existe, né, a possibilidade, porque ao contrário do que pensam, a doença celíaca não vem com um cartazinho, oi, você é celíaco, né? Ela é insidiosa, ela fica ali ó, bem quietinha. E por isso que hoje em dia a gente está tendo diagnósticos tardios já, é mais comum em mulheres, né? Então ali os 30, 40 anos, coisa que a gente achava que era na criança que não crescia, na criança com esteatorreia, na criança com déficit de vitaminas e minerais. Não, gente, pode ser uma doença com uma manifestação não clássica, né? Então, com isso, a gente pode ter uma queda de cabelo, uma ferritina que não sobe, uma vitamina D sempre baixa. A gente pode, inclusive, linkar com Hashimoto, que tá todo mundo ali no mesmo loco gênico, né? Diabetes tipo 1, tireoidite de Hashimoto, doença celíaca, tudo mora na mesma casinha, na informação genética. Então, ela chega com a queixa de fadiga, e se a gente for só apagar o fogo, o que a gente vai fazer? Dá termogênico, vai dar um ferrinho, dá uma vitamina D, faz ela comer melhor e manda ela para casa. Aí ela volta 2 meses depois. Olha, eu melhorei, mas eu ainda tô cansada. Não tem recuperação muscular. Eu treino, eu tô sempre com dor, bem característica de tireoide, né? Sempre dolorida, não consigo recuperar, não consigo ter resultado, a mente é nebulosa, esqueço as coisas, né? Então, esse diagnóstico diferencial, né, faz muita diferença. E aí eu acho que talvez o nosso diferencial seja a escutativa, né? Porque
é muito comum que essas pacientes já tenham passado por vários outros profissionais e ninguém viu nada, assim, passou, né? Caraca, como é que ninguém viu? Passou, né? E é até uma dúvida, né? Como é que ninguém viu? Como é que passou, Passa né? batido. Porque isso, na verdade, esse sintoma ele é negligenciado, porque ele virou algo tão comum que quando Sim, uma paciente fala, eu estou cansada, é como se, sabe, tá, não, você e todo mundo. Então, próximo, qual o próximo sintoma? E ninguém valoriza isso, porque, bom, o médico está cansado, a nutricionista que está atendendo também está cansada, tá todo mundo cansado. Então, assim, isso aí é problema do mundo. é, Vou investigar? Então, não, isso vai passando, vai passando. E é igual a endometriose. As pacientes demoram 10 anos para ter um diagnóstico de algo que parece que, sim, muitas vezes está ali, escancarado, e é. ninguém nunca viu. Um Hashimoto que ninguém nunca viu. Então, o que eu geralmente faço na minha prática é, assim, organizar a casa toda. Tudo isso que a gente está falando. Tudo, absolutamente tudo. Tá tudo bom, perfeito. E ainda não está melhorando, e ainda tem sintomas, aí a gente tem que, obviamente, prosseguir para investigações mais detalhadas, porque a gente não pode normalizar isso. De estar sempre todo mundo cansado, todo mundo sem memória, o cabelo de todo mundo cai. As coisas vão ficando comuns, mas Sim, não é normal, né? O comum não necessariamente é normal. A gente tem que aceitar como se todo mundo tivesse doente, como se ninguém tivesse raciocínio, como se as pessoas hoje só fossem produtivas a custas de remédios, porque a gente vê isso, né? Concurso. Todo é. mundo usa remédio, todo mundo usa estimulante, como se ninguém tivesse mais natural, ninguém pode ter performance. Não é assim. A gente consegue, mas para isso a gente tem que ter base, e as pessoas não têm. Ou quem está estudando, você acha que está fazendo atividade física, está tendo uma alimentação boa, está dormindo bem. Então, os princípios básicos, os pilares que a gente está falando, estão completamente desorganizados. E aí, você quer um resultado como? É o que eu falo muito, claro que não é nosso nicho aqui, mas linkando, criança, às vezes você deve escutar, eu escuto, às vezes os pacientes falam para mim, mas meu filho não aprende. E aí eu levei ele no médico, agora o médico vai dar um remédio para ele aprender, assim, né? Para concentrar, porque É. não. Aí você pergunta, o que ele come? A criança Com não come açúcar. nada saudável, só açúcar. Aí você paga o melhor colégio, né? Você paga o melhor É. colégio. Mas manda a pior refeição possível dentro da lancheira dele. O menino fica o dia inteiro na tela. Então, assim, calma. É a criança que ela tem algum problema mesmo de saúde ou é a base que está toda errada? E às vezes a gente pega isso com a casa toda desajustada. Então, o problema está ali. A gente tem que organizar todos os pontos, todos os pilares, essa conscientização. Volta lá no estilo de vida, sempre voltando lá no estilo de vida, não tem como fugir, não tem. Você sabe que essa semana eu tive feedback de uma paciente que eu estava falando justamente isso nos stories, né? Que não adianta só eu apagar um incêndio, eu quero descobrir por que pega fogo. Aí ela me mandou um direct falando que na casa dela, depois que ela entrou, que ela começou a ser minha paciente, que a gente perdeu mais de 20 quilos, que ela começou a fazer atividade física, não sei o quê, e aí ela começou a observar a alimentação dos próprios filhos que estavam comendo mal, né? Porque é muito comum, tipo assim, eu não como biscoito, eu não como chocolate, eu não como lasanha da Sadia. Mas lá em casa sempre tem para as crianças, né? Então, por que tem para as crianças? Se você adulto não come, o que as crianças vão comer, né? E aí eu comecei a questionar isso nela. Falei, olha, mas por que eles comem tanto biscoito? Você não come, você sabe que faz mal para você. Por que você vai dar danoninho? Você não come, a gente está usando um iogurte melhor, sem corante, sem açúcar, sem nada, e a gente bota fruta. Por que a gente não pode tentar isso também? Aí essa semana ela veio me contar que depois, né, de todo esse trabalho, que ela ia levar os filhos dela numa nutricionista infantil para que começasse a rever os hábitos. Que ela falou assim, eu entendi que realmente eu tenho que tratar a causa e não só ficar tirando uma coisa ou outra, né? Então, assim, eu realmente preciso mudar a característica da casa, né? Porque é quase impossível você fazer dieta se a casa não quer fazer dieta. Porque é uma enxurrada de alimento super gostoso, aí todo mundo comendo batatinha frita e você é pegada no prato de salada. Não é todo mundo que consegue. A gente também tem que entender essas limitações. Mas sabe uma coisa que eu queria falar?
que às vezes a gente fala assim, você deve ver isso. Ah, mas você já foi investigada para Hashimoto? Você já foi investigada para endometriose? Às vezes a pessoa até foi, mas às vezes a doença estava latente ainda não estava desenvolvida a ponto de eu conseguir rastrear. Ela estava dando os sinaizinhos dela, mas ela não estava com a bandeirinha dela de eu estou aqui, né? Então você vê um paciente, sei lá, 2 anos atrás, outro dia uma paciente me perguntou isso, que há 4 anos atrás ela fez o exame para doença celíaca, deu negativo. Aí ela voltou agora, está celíaca, né? Tá, desenvolveu a doença celíaca. Ela falou assim, Vânia, mas como? Porque há 4 anos atrás eu fiz o exame e não tinha nada. Como é que isso apareceu na minha vida? Então, a doença estava lá, latente. Ela estava só esperando um gatilho emocional, uma alteração de microbiota, uma alteração de padrão de sono, um estresse, que aí ela vem com força total, né? Então, às vezes, a gente precisa reavaliar. Então, eu preciso... Mas vamos ver essa tireoide de novo? Vamos fazer um examezinho de imagem? Vamos olhar esse intestino? Né? Então, parte da minha conduta na primeira consulta é justamente isso. Vamos tirar todas as outras possibilidades. Vamos excluir. Vamos excluir doença celíaca, vamos excluir problema tireoidiano, vamos avaliar os hormônios, que aí a gente começa a ter uma noção do que a gente está tratando, ainda que esse paciente no passado já tenha sido rastreado para qualquer uma dessas causas, né? Com certeza. E ao longo da vida, a gente tem muitos gatilhos ruins, estresse, e a gente pegou muito isso, a gente ainda está vendo muita coisa pós-Covid. Então, essas doenças autoimunes aumentando. Então, é sempre assim, ó, uma pulguinha na orelha. Ah, ok, ela tá cansada, pode ser só estilo de vida, enfim, mas vamos investigar, não custa, sabe? É igual eu vejo muita negligência em relação aos micronutrientes, aos nutrientes mesmo, aos minerais. Então, às vezes, nunca dosou uma ferritina. Então, assim, tá lá com o hemograma, às vezes ferro, né? Ferro as pessoas solicitam, mas nunca uma ferritina foi dosada. Insulina. Insulina dá muita fadiga. Mas a minha glicose é ótima. Aí a glicose, 93. Aí você fala assim, 93? E a insulina? Não, sei, nunca viu. Nunca viu. Curioso, então, não é curioso isso? Tem coisas... Porque, assim, no Brasil a gente tem o advento de ter uma medicina maravilhosa e a melhor nutrição do mundo, até hoje eu testemunhei isso, né? A gente tem, possivelmente, os melhores médicos e nutricionistas do mundo. Por incrível que pareça, que as pessoas gostam de falar mal do Brasil. Ponto, né? Nesse ponto, a gente realmente tem uma medicina e uma nutrição de vanguarda, coisa que a gente não vê. A gente tem pacientes do exterior, né? Então, você vê que lá fora ninguém investiga nada. É assim, daqui a 6 meses, tem uma paciente que foi assim, endometriose. Daqui a 6 meses, se você continuar com sintoma, você vem aqui. Pô, daqui a 6 meses. Graças a Deus ela veio ao Brasil e a gente conseguiu fazer os exames. Mas aqui a gente tem uma medicina que proporciona, né, essa capacidade de rastreio, da gente conseguir fazer os exames de imagem, exame de sangue, para que a gente consiga repor. Porque sempre tem essa pergunta assim, Vânia, mas uma dieta saudável não basta? Depende, tá? Então, depende de tudo, assim. Se você tiver um estilo de vida 100% saudável, que eu diria que é impossível para quase 100% das pessoas, né? E aí você tem que ter um intestino muito bom, você tem que pegar sol, você tem que comer muito bem, você tem que saber a técnica dietética certa, porque o pobre do nutriente oxida. Então, assim, é difícil hoje em dia, estressados que somos, né, com a vida que a gente tem, a gente ter níveis ótimos de vitaminas e minerais sem suplementação. Você concorda comigo? Eu acho impossível. A não ser que a pessoa viva numa bolha, assim, sem nenhum estresse, nada acontecendo, uma alimentação lá do quintal da casa. O que é ninguém, né? Quem é que vive, né, nesse estilo de vida? Então, ainda que a gente tenha uma alimentação muito boa, eventualmente a gente vai ter que fazer alguns suplementos, né? Então, assim, a gente vai ter que fazer um ferro, a gente vai ter que fazer uma vitamina D, né? Porque, mas eu pego sol, mas pega só a cada 15 dias, aí expõe o quê? As mãos, né? Então, a superfície de absorção é muito pequena também. Então, hoje em dia, eu acho muito difícil que a gente consiga ter níveis ótimos de vitaminas e minerais, né? Sem que a gente faça uma suplementação adequada e sem que a gente observe saúde intestinal, né, Carol? Que também o intestino também não é porque é minha área, mas o intestino das pessoas está ruim, porque o hábito de vida está ruim,
então o intestino não consegue ser saudável. O que você vê aí no seu consultório, na sua prática sobre saúde intestinal? Quando você pergunta para as pessoas isso, como é seu intestino? Como é o seu padrão intestinal? Ah, normal. Como que é normal? Ah, eu vou no banheiro a cada 4 dias, 5 dias. E isso é normal, sempre foi assim. Então, hoje eu não pergunto mais se é normal. Porque normal é algo extremamente relativo. Então, a gente vê muito essa constipação intestinal e mulher parece que, assim, Tem tudo a entrelaçado. ver. Tudo a Por ver. causa dos níveis de progesterona, a gente tende a ser mais constipada. Tem outras características também. Especialmente a galera do Hashimoto, né? Um TSH alterado aí que para mesmo, não faz cocô de jeito nenhum. Isso, hipotireoidismo, Hashimoto, a questão da endometriose. Então, quando a gente explora, para um pouquinho para conversar sobre isso, intestino, padrão das fezes, distensão abdominal, é uma queixa extremamente prevalente. As pessoas comem, a barriga distende, incha e está tudo normal. Tem paciente que tem Lufital na bolsa, que toma assim, 3 vezes ao dia. Profilático. Antes do Profilático. almoço, antes do jantar, antes do café da manhã. E aí, a imunidade está ruim, aí cheio de lesões de pele, aí enxaqueca, e o olho que coça. Então, essa parte da saúde intestinal é outro ponto, é outra base. É o básico, né? A gente, que as pessoas entenderem essa importância, tratar essa questão da permeabilidade intestinal. Mas aí vem a mesma questão. Ah, então, doutora, me passa um probiótico? Não é o probiótico. Probiótico é a cereja do bolo e eu falo que a gente aprende a não prescrever probiótico depois dos anos, né? Prescrever pontualmente para a pessoa certa. Porque não é o probiótico, é o alimento. A gente precisa de alimentar que esse intestino esteja saudável. Eu sempre falo que o probiótico, ele é perfume. Só que ninguém passa perfume se não tomar banho. Exato. Então, primeiro você toma banho. Depois a gente pensa se existe a necessidade, né, da gente utilizar o probiótico. E mais do que isso, o probiótico não sobrevive a um ambiente hostil. Então, não adianta tomar probiótico comer McDonald's, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é o probiótico sozinho que vai salvar a lavoura, né? Quem vai salvar a lavoura é você mesmo, né? Então, é o protagonismo do paciente nessa busca, né, de ter uma vida mais saudável. E aí é isso que você fala. À medida que a gente estuda sobre intestino, não é que o probiótico não tenha utilidade. Ele tem. Em alguns casos é interessante a gente usar. Mas grande parte das pessoas não está precisando de probiótico. Ele precisa de uma infinidade de coisas. É lá na frente. É novamente a cereja do bolo, né? Mas ninguém faz bolo de cereja. Então, primeiro eu tenho que construir meu bolinho. Depois a gente bota a cerejinha do bolo, né? Mas acho que a gente já falou muita coisa. A gente não falou por alto, na verdade, de ansiedade, que eu também acho que é um problema. Porque a ansiedade é o seguinte: você fica ansioso, aí você não dorme, aí se você não dorme, você acorda cansado, aí você come mal o dia todo, e aí você começa a ficar autoindulgência, né? Começa a ficar com pena de si mesmo, poxa, ó, vida ao azar, né? Então hoje eu vou comer mais uma coisa mais gostosa, um bombonzinho, uma pizza. Aquilo vira um ciclo vicioso, né? Então, falar de saúde mental, eu falo muito no meu perfil, né? De controlar a ansiedade, meditação, espiritualidade, yoga, né? Nutrientes para a produção de serotonina, a dieta adequada. Mas o que eu queria falar agora, pensando que a gente já fez tudo isso, tá? Então, o paciente está super alinhado. A gente já falou de suplemento de coenzima Q10, que eu acho que é super bacana. Você falou da ribose, né? Eu gosto de trabalhar ou com a derribose ou eu uso muito o Reagev. Você já usou o Reagev? É derribose com nicotinamida. Então, ele também ajuda muito paciente que tem essa queixa de fadiga. Eu uso muito em pós-Covid, eu uso muito endometriose. Quando eu penso em biogênese mitocondrial, né? E saúde ovariana, pela quantidade de mitocôndria que a gente tem ali. Então, eu gosto muito do Reagev também nesse sentido, porque ele usa os dois, né? Então, a nicotinamida e a derribose, né? Então, a gente precisa de complexo B para conseguir produzir ATP também, né? Então, eu gosto muito da coenzima Q10, de alta biodisponibilidade, eu gosto do Reagev.
Outro que eu gosto muito, como eu falei, é L-carnitina, né? Adoro. Então, uso muito L-carnitina. Uso muito ômega 3, porque ao contrário do que a gente pensa, a ômega 3 no nosso dia a dia, ele não chega nem a ser uma suplementação dietética, ele é uma adequação dietética. Existe diferença. Por quê? A nossa dieta não é rica em ômega 3. Então, quando eu suplemento o ômega 3, na verdade, eu estou adequando a relação de ômega 6 e ômega 3. Porque a nossa dieta é muito rica em ômega 6 e é pobre em ômega 3. E aí, o que a gente tem que fazer, na verdade, é ajustar essa razão, essa balança, para que a gente consiga controlar esse impulso inflamatório. E o que a gente vê hoje na dieta, né, populacional, assim, avaliando os dados, a gente vê que às vezes a suplementação de ômega 3 não é uma suplementação, é uma adequação dietética. E às vezes até por isso que alguns estudos mostram que não existe benefício do uso do ômega 3, porque nesse caso não foi feita suplementação, foi feita adequação. Então talvez eu tivesse que adequar, né, os pacientes e aí eu suplemento. Aí talvez o resultado fosse diferente, mas eu adoro suplementar ômega 3 também. A gente não está suplementando, você está fazendo o básico, né? Vamos dizer assim, mínimo necessário, né? Para manter essa relação. Porque quem é a pessoa que se entope de chia, de linhaça, de óleo de linhaça, de peixes gordurosos? Não, ninguém, né? Então a gente não tem esse hábito no nosso dia a dia. Então, por outro lado, a gente se entope de ômega 6, né? Então é alimento industrializado, né? Então essa balança precisa estar bem ajustadinha, né? Então, outros suplementos, a gente não pode falar sobre termogênico, tá? Então, qual outro suplemento você daria para esse paciente que fala, eu preciso ter energia, além desses que a gente falou, mais algum? Eu gosto muito de modular essa questão do cortisol, então, assim, relora, ginseng, cordíceps rodiola, ashwagandha, dependendo aí do horário, né? Do horário que esse paciente tem mais fadiga. Eu gosto muito dessa modulação do cortisol, porque na grande maioria das vezes a gente não tem uma curva ali de cortisol fisiológica nesses pacientes. E aquilo que você falou ali do estresse, gosto também de modular essa parte do estresse. Ali, magnésio, 5-HTP, teanina, né? Aquilo que você estava fazendo. L-tirosina, quando a gente tem pacientes que têm alguma alteraçãozinha ali a nível de TSH, gosto bastante. Ajuda muito nos hormônios tireoidianos. E a questão de modular o estresse, porque a gente não vai viver sem estresse. É impossível a gente imaginar. Mas aprender a lidar com o estresse talvez seja um grande desafio e essa busca constante que a gente precisa. Porque o estresse, eu acho que ele faz um estrago tão grande. Acho não, né? Tenho certeza, faz um estrago gigante no nosso corpo. É importante a gente entender, né? Porque a gente sempre fala sobre o cortisol como se ele fosse, assim, super maligno. Ruim, o cortisol, né? Quando liberado de forma aguda, ele é importante para que a gente consiga, no momento real de estresse, a gente consiga agir, né? Então, o cortisol liberado agudamente numa situação de muito estresse é o que fez a nossa espécie ficar viva até hoje, né? Então, junto com a adrenalina, o cortisol faz a gente agir numa situação de muito estresse. Então, por exemplo, sei lá, num perigo no mar, né? Se você for assaltado, isso, né? Então, é a luta, né? A luta e a fuga. É ele que vai fazer você sair correndo quando você detecta o perigo. O problema é que hoje a gente começou a ver coisas que não são ameaça como ameaça. Isso. E a gente começou a viver uma vida tão estressante que o nosso corpo ele tá o tempo todo nesse movimento de luta ou fuga. Então, a gente tem uma liberação de cortisol contínua, acima do ideal. Eu não tenho picos agudos, eu não tenho liberações pontuais e agudas. Eu tenho uma liberação crônica. Aí, nesse caso, a gente tem um problema. Né? Então, não é que ele seja ruim, né? Então, esse hormônio é horroroso. Não é o caso. O caso é que a gente tem um estilo de vida que faz com que a gente fique o tempo todo nesse movimento de luta ou fuga. E a gente tá fugindo também de coisas que não são ameaça, que não são problema. E é isso que você falou, a gente aprender a lidar com estresse. Porque, assim, estresse vai ter sempre. Mas como é que eu, Vânia, ou você, Carol, ou quem tá nos ouvindo,
reage a uma situação de estresse. Eu não posso mudar o que a vida me apresenta, mas eu posso mudar a forma que eu reajo às situações que a vida me apresenta, né? Então, é mais sobre a gente e menos, né, sobre fatores externos. Novamente, a gente vai ter que falar sobre autoconhecimento e por isso a gente fala de yoga, meditação, religiosidade, espiritualidade, né? Porque isso tudo traz a gente para o centro. E hoje em dia a gente tem evidência científica para os cientistas de plantão, né, de que tudo isso realmente muda a nossa jornada aqui na Terra, né? Então, a gente acreditar em algo superior a gente, independente de quem é essa divindade, a gente fazer yoga, a gente meditar, né? O intestino adora fazer yoga, né? Ele adora meditar, para o sono é maravilhoso. A gente ter uma crença religiosa aumenta nosso prognóstico de saúde no longo prazo, a gente adere melhor às condutas, a gente consegue, tem a liberação, né, de alguns neurotransmissores relacionados a bem-estar, diminuição de interleucinas relacionadas à inflamação, aumenta o fator trófico cerebral, né, o BDNF, então isso no longo prazo para a nossa saúde mental faz muita diferença. Eu sou grande entusiasta dessa medicina integrativa, onde a gente vê o ser humano como um todo, né? Onde eu não fragmento ele como a tireoide, ou o intestino, ou o tecido adiposo, ou o ovário. É o ovário que está dentro de uma mulher que tem uma tireoide X, o intestino Y, uma cabeça H. É um quebra-cabeça, né? Então, o nosso papel é pegar o quebra-cabeça e montar e reconstruir a vida desse paciente, entendendo que tudo que tangencia nossa saúde mental também vai impactar diretamente no nosso corpo físico. Parece até papo de hippie, mas isso é ciência, tá, gente? Não é aquela coisa que a gente via antigamente, eles abraçando a árvore, a gente falava, ai, nada a ver, olha lá outra abraçando a árvore. Aí a gente descobriu que o grounding é importante, que ter contato com a natureza muda a nossa realidade, muda a nossa cabeça. Aí eu falei, não, olha lá outro, medicina de vanguarda, agarrada na árvore, e eu achando que ele era esquisito. Quisera eu, eu tinha que estar abraçada na árvore há muito tempo atrás. Eu estaria menos ansiosa. Que ele estava lá abraçado no cipó, né? Então, eles realmente estão na nossa frente. Mais alguma coisa, amiga? É isso, tudo que a gente pensa, o que a gente digere, né? Não só de alimento, mas de palavras, de pessoas que convivem com a gente. É o nosso ambiente. A gente tem que, ao longo da nossa caminhada, fazer as escolhas. Não só escolhas alimentares, mas escolhas de tudo. E ter sempre essa válvula de escape, esse momento de refúgio, o meu momento de saúde mental, de realmente, assim, desestressar, de limpar as energias negativas, de tirar muitas vezes pessoas negativas das nossas vidas. Tudo isso, na verdade, é um grande equilíbrio, é um grande quebra-cabeça que a gente tem que ir moldando e escolhendo o que é melhor para a gente. E assim a gente vai construindo a nossa saúde ao longo do caminho. Não existe fórmula mágica, não vai ter uma fórmula para melhorar a energia, um termogênico, um pré-treino. É a construção da saúde e a gente consegue. Conseguindo manter esses pilares, com certeza essa energia, essa disposição, ela vem. Vai ter momentos que vai ser pior, que você vai estar mais cansado, mas a gente recarrega as energias, as forças, vê onde que está o problema e volta e vida que segue. E só para finalizar isso que você falou, né, da gente saber escolher as nossas companhias faz muita diferença, né? Então, a gente escolher pessoas que nos edifiquem, não que nos puxem para baixo, que nos tragam mais problemas, que seja só desgraça. Você senta para conversar com a pessoa, é só desgraça, é só problema, é só doença. Você acaba também carregando isso para sua vida, prejudica a sua saúde mental, né? Então, eu hoje em dia também sou muito cautelosa, né, sobre as pessoas com as quais eu me relaciono, porque eu de fato acredito que a gente é a média de quem a gente convive, né? Então, acho que faz muita diferença a gente ter essa clareza, né, de pensamento, porque uma clareza de pensamento se transforma em clareza de ação. E é a ação que muda a nossa vida, né? Não é o pensamento, é a ação, é o que eu escolho fazer todos os dias. E aqui a gente falou de ações, na verdade, né? Todas as ações que a gente precisa fazer para ter mais energia hoje e no longo prazo, né? Para que a gente seja longevo. E queria te agradecer muito. Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. À disposição.
sempre, sempre maravilhoso bater papo com você e agradecer a participação de todos. E não desistam, gente, ó, vamos em busca aí dessa energia, dessa vitalidade, porque não existe nada melhor do que a gente estar bem, estar disposto, os pensamentos fluindo, ter vontade de viver. A gente precisa de buscar essa vontade, essa energia, esse foco, essa motivação, porque é lindo, né? A vida é linda, a gente precisa de fazer o nosso melhor todos os dias, com certeza. É mesmo, a gente tem muita vida para viver e a gente tem que viver como protagonista, né? Nunca como coadjuvante. Mas até para isso eu preciso ter energia. Com certeza. Obrigada, amiga. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a todo mundo que ficou aqui assistindo a gente. Vou deixar a live salva. Então enviem só para quem quer ser longevo, saudável, ter energia, brincar com o filho. Então aperta ali no aviãozinho para a gente disseminar conhecimento, porque conhecimento é poder, né? Então hoje, no Dia da Internacional da Mulher, eu queria presentear vocês, na verdade, esse mês com a única coisa que muda a nossa realidade, que é saber mais, né? Então, que bom que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigada, amiga. Beijo, gente. Boa Beijo, noite. pessoal. Boa noite.